Boa noite, galera, tudo bem? Então, eu tô passando hoje essa noite aqui pra deixar um beijo pra vocês e falar que como um exemplo de humildade, né? Vou ler o livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Fala sobre o exemplo máximo da humildade. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Então ele mesmo sendo Deus, ele não se julgou a Deus. Isso aqui é uma carta de Paulo para Filipenses, tá? Aí eu vou no versículo 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, acima que para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então ele fala aqui que Deus reconheceu e deu a glória a Jesus quando até a morte, né? E ele veio como um homem. Então vem da divindade de Jesus como Deus por Paulo, entendeu? Quando ele fala a Filipenses. Então tem muita gente que fala que Jesus, ele nunca chegou e falou, eu sou o filho do Deus Altíssimo, não. Paulo, ele fala sobre isso, que mesmo ele sendo Deus, ele vem na forma de homem e ele não se engrandeceu disso, teve a sua humildade, morreu por nós, e Deus, que é o nosso Pai poderoso, né, reconheceu isso e falou que toda língua confessasse Jesus Cristo é o Senhor e a glória de Deus Pai. Então ele fala muito de Senhor porque naquela época existia um pouco a escravidão, né? Então o Senhor seria o dono daquele escravo, mas a Bíblia bem fala que Deus ele dá ordem para que os escravos sejam soltos ou então sendo tratados como irmãos. Eu vi até uma pregação há poucas horas falando sobre isso, que Deus ele fala sobre isso. Ele não é a favor da escravidão, ele é a favor que solte os escravos ou que sejam tratados como iguais. A Bíblia fala isso eu acho que em Provérbios ele chega a falar isso, e eu acho que Tito também. Então, Jesus, ele manteve a sua humildade como Deus na terra. Então, é isso que ele dá um exemplo para nós. E é interessante, porque ele podia fazer qualquer coisa. No estalar de Deus, ele podia destruir o mundo, ele podia destruir seus inimigos. Ele escolheu morrer numa cruz de uma forma humilhante, porque morte de cruz naquela época era humilhante. Só os grandes assassinos ou os estupradores daquela época, ou então pessoas que faziam latrocínios seguidos de homicídios, que matavam uma família inteira, que eram mortos dessa forma. Então, o que acontece? É isso que eu deixo para vocês hoje à noite, essa noite, uma palavra de Deus, que sejam humildes. É muito complicado ser humilde, porque tem vezes que você age... isso é normal do ser humano, acaba... a gente, sabe, se engrandecendo. Mas temos que lembrar muito isso.
Eu já tive muito, já fui uma pessoa muito orgulhosa e Deus tratou isso de uma forma bem difícil, como se estivesse amassando um, uma azeitona para fazer o óleo de oliva, né? Então, então eu falo isso de conta própria, né? Porque Deus me esmagou para poder tirar o azeite, ou seja, para tirar a unção de mim, para mostrar que humildade tem que ter, isso se aprende, não é se adquirindo, lendo um livro. Você pode ler os exemplos de Jesus, ler o exemplo de Paulo, porque ele também era um cara que tentava lembrar sempre que humildade estava acima de tudo, porque ele tinha tudo, ele tinha inteligência, ele estudou com sacerdotes. E eu acho que ele dá um exemplo muito bom para nós, como ele também foi esmagado na sua vida para entender as coisas de Cristo, como ele deu importância a isso tudo, entendeu? Ele foi esmagado praticamente, quando ele precisou ficar cego para poder ver a Deus, ver a Jesus. E isso é profundo, porque caiu as escamas dos olhos de Paulo, que era Saulo, o perseguidor, se tornou perseguido. Então eu acho isso muito 10. Ele é um cara que dá um exemplo legal para nós. Apesar de ser... Ele fala sobre a parte judaica, se a gente começar a fazer... pegar as crianças, cortar o prepúcio, ou então fazer com que, por exemplo, guardar o sábado, não comer porco, coisas judaizantes, se a gente adaptar isso à nossa cultura, que somos gentios, a gente não vale nem o chão que pisa para os judeus, porque nós somos sujos, pecadores, entendeu? Então ele tira um pouco isso, ele fala que devemos amar a Deus sobre todas essas coisas, devemos ser humildes, devemos pensar no próximo. É muito complicado nos dias atuais, onde as pessoas esperam muito dos outros e não correm atrás do que precisam, e esperam sempre sentadas em seus cômodos, uma cômoda vida, né, que acaba acontecendo. Eu sei que é complicado entender essa parte de humildade, é complicadíssimo você quebrar o seu orgulho, você quebrar o seu eu, e falar que nem tudo que somos é superior. Devemos sim falar, olha, Deus nos fez a semelhança dele, somos importantes sim, mas temos que aprender a ser humilde. Então, entra no Facebook, entra no meu YouTube aí, dá um like lá no meu canal, tá? Eu vou lançar algumas coisas. Algumas coisas eu vou falar sobre educação, religião, vou começar a abordar sobre saúde também. E fazer minhas palhaçadas como sempre, né? Loucura. Mudando um pouquinho de assunto, né? Hoje eu fiz minha unha, olha que bonitas. Então, botei entendeu? Ficou bonitinha, né? E eu sempre tenho que fazer uma palhaçada, gente, né? Senão sou eu. E mandar um beijo para todos aqueles que estão vendo esse vídeo. Haja saco para ouvir esses vídeos, me escutar. E deixo para vocês essa palavra de Deus. É complicado lidar com as nossas deficiências psicológicas, as nossas deficiências de caráter, tentando aprimorar cada vez mais, entendeu? Cada dia. Mas eu vou dizer a vocês, isso... A religião, ela não vem para mudar o caráter das pessoas, ela ajuda a construção do caráter, a construção da sua personalidade, do seu comportamento no meio social. Religião significa religar a Deus. Então,
Então, por isso que eu falo que nem tudo é religião. A maior parte é seita. Por que seita? Porque não religa você diretamente a Deus. Você religa a qualquer coisa, mas é seita, entendeu? Por isso que existe esse significado, entre essa diferença entre a seita e a religião. A religião é algo que te liga a Deus. Então, se você buscar, vamos lá, a Deus, a Krishna, né? Não sei o Deus lá não dos muçulmanos, não. Não é Alá, não. Alá também seria uma religião, entendeu? O muçulmano é uma religião. O cristianismo é uma religião com suas vertentes, né? E o espírita, ele tem o Allan Kardec como mediador. Nós que somos cristãos, tem o Jesus como nosso mediador. Mas tem muitas pessoas que usam outras pessoas como mediadoras. Temos a Ellen White como mediadora dos testemunhos de Jeová, não, é adventistas. Temos o Testemunho de Jeová, também tem esqueci o nome dele, muito, muito antigo. Ele morreu profetizando que o mundo ia acabar a tal data e acabou ele não acabou o mundo. E aí aconteceu aquela quebra da bolsa de valores, foi na mesma época. Temos a Ellen White, temos o Allan Kardec, que é precursor entendeu? Então quando tem sempre uma pessoa como intermediária, ela não pode ser considerada uma religião. Entendeu? Esse que é o problema, as pessoas têm que entender isso. Eu não tenho Lutero como meu mediador, eu não tenho Calvino como meu mediador. Apesar da palavra às vezes vir a várias pessoas por causa de traduções, isso não significa que ele é meu mediador. Ele nunca vai ser meu mediador porque ele morreu e não ressuscitou. Como algumas pessoas podem até falar assim, mas não tem nada que prove que Jesus ressuscitou, ou então realmente teve um complô aí. Fala que Jesus até foi um Che Guevara da época. Bem, eu não acredito nisso, né? Porque há relatos que realmente Jesus fez muita coisa. Infelizmente, a Biblioteca de Alexandria foi destruída, então a gente não tem mais escritos sobre Jesus, sobre muita coisa. Mas a Bíblia ela é bem coesa, conexa, quando você vê entre os livros, como o livro que é do Novo Testamento se aglutina, ou então se completa com o livro de Daniel. Você vê Apocalipse, Daniel. Você vê Isaías, que fala, aí você vê Romanos, Mateus, entendeu? E fala sobre também, por exemplo, não é abordado muito, assim, fala sobre os nefilins, mas não é abordado como principal, porque não é importante a história deles. A gente deve saber o que eles passaram pela terra, quem são eles, né? Eu acho que o livro de Judas que falam sobre isso, é um dos pequenos livros, que é o Filemão, livro de Judas, Obadias. Então, existem esses livros na Bíblia protestante, porque a Bíblia católica romana, ela tem 7 livros a mais, chamados de apócrifos, e a gente não adota isso depois que Lutero fixou lá as 95 teses, ele tirou um pouco esses livros. Eu acho que até para resumir um pouco a história de Cristo, que desde o início foi prometido que alguém morreria por nós, e esse era Cristo. Ele deveria vir, então... E para as pessoas que acham que quem é evangélico ou quem é protestante, quem é cristão protestante, não acredita em Maria, a gente tem que ver que Maria realmente é importante. Ela é descendente da tribo de Judá, e ela é descendente ela precisava vir, entendeu? E ela precisava ter
esse filho. E como Deus faz tudo, então, antes de a gente pensar em ter nascido, a gente já morava no pensamento de Deus. Então, ele já conhecia o coração de Maria. Essa história que ela foi virgem, não sei o quê. Cara, eu acho que isso não é importante. A importância que ela teve foi simplesmente de ter dado a luz para Jesus e ela ter criado Cristo até até quando ele começou não, ela foi até o fim com ele, na verdade. José até que não foi, porque ele deve ter falecido antes de Jesus ser crucificado. A história conta mais ou menos isso, que não há relato na Bíblia sobre José na crucificação de Cristo. Então, provavelmente, ele tenha falecido. Já tinha falecido. E Maria é importante, sim, mas a gente não acredita na divindade de Maria, porque como Paulo fala, a divindade foi dada a Cristo, porque Deus reconheceu e falou: esse é meu filho, onde todas as línguas clamarão e falarão dele, que todos se ajoelharão diante dele, entendeu? Este é meu filho a quem eu comprazo. Então, ele fala, ele reconhece para todos. Mas o Jesus, ele sempre teve a humildade de dizer que nunca se vangloriou por isso. Poxa, imagina só, você andar sobre as águas. Poxa, eu acho que qualquer ser humano chegaria para todo mundo: eu andei sobre as águas, eu não sei o quê. Cara, eu acho que sim, né? Então, o maior exemplo é esse. A maior prosperidade da nossa vida é hoje a gente ter vida, viver sobre esta terra, neste momento, entendeu? Poder adorar a Deus, ver o sol nascer, poder ver nossa família, conhecer pessoas, respirar esse ar. Isso é a maior prosperidade que temos hoje. E não é financeira, porque isso como Deus fala na Bíblia, que o trabalho edifica o homem, então ele fala que deve ser trabalhado. Paulo fala isso também, ele fala que ele fazia tendas para arrumar dinheiro. Ele fala assim: se eu for na tal lugar, se eu mandar tal lugar, meus pupilos, vocês têm que cuidar deles, têm que prover eles, porque entendeu? Esse a ferramenta do cristianismo, é você compartilhar, entendeu? Mas é muito complicado hoje em dia, as pessoas cada vez mais, para o mundo que a gente vive capitalista ao extremo, onde tudo é cobrado, onde é cobrado uma disciplina, pontualidade, tudo isso. É muito complicado a gente viver falando sobre isso, né? Hoje em dia, cada pessoa estão mais ligados ao seu próprio umbigo. Eu falo a gente tem nosso egocentrismo, infelizmente, a adoração ao nosso ego. Então, a gente acaba se prendendo a isso. Então, gente, é isso que eu penso hoje. Está na Bíblia que eu falei, vocês viram. E eu não vivo de achismo, tá? Eu faço o que Cristo está falando ali. A gente tem nossas falhas, tem dificuldade de ajudar o próximo. Mas eu vejo o que acontece. Aí vejo há anos e anos, pessoas ficando no mesmo lugar, pedindo as mesmas coisas e não correndo atrás. Vou contar outro testemunho que eu tive. Estava sem emprego, precisando muito de dinheiro. E o que aconteceu? Eu fui na igreja, né? Aí eu acho que era no dia que o pessoal estava com carteira de trabalho para pedir emprego, essas coisas. E eu estava muito desanimada. Acho que era o começo que eu estava começando a trabalhar. E Deus virou. Aí a irmãzinha chegou para mim e falou assim: você tá precisando de emprego?
Eu falei, Renan, todo mundo tá precisando de um emprego bom, né? Por quê? Aí você fica assim meio cabreira. Isso aqui que é que Deus falou que se você não colocar currículo, como que as pessoas vão te chamar? Aí eu virei assim, caraca, mano, é verdade, eu tô aqui pedindo trabalho, tô lá ajoelhando no chão, pedindo trabalho, falei, caraca, vai bater na minha porta assim, oi, você quer trabalhar em tal lugar? Toma. Não, aí o que aconteceu? Eu comecei a fazer currículo, distribuir, e disso começou a surgir, né, e graças a Deus, entrevistas, entendeu? Então é complicado você pegar. E assim, a gente vai muito imaturo, a gente vai achando que é mil maravilhas as paradas, que você já vai sair contratado, você já fala assim, caraca, já tô contratado, não sei o quê. Tem muitas coisas assim na nossa postura que hoje em dia eu estou aprendendo mais sobre isso, né? Tipo, como se comportar, olhar fixamente nos olhos da pessoa, concentrar. Mas às vezes a gente vai tão afoito para uma entrevista que a gente fala um monte de coisa. Eu sou assim, acabo falando, sou espontânea pra caraca, então boto minha vida. Não, tem que tentar raciocinar, é muito complicado, porque que você tá eufórico, adrenalina. É isso que aconteceu comigo, ainda acontece, então eu tenho aprendido com coaches, né? Cursos de coach. Cursos de coach, ele te ajuda na linguagem corporal. Ele te ajuda também como se comportar. Então, fica complicado. Se você, por exemplo, chega numa empresa. Aí tô lá na empresa. A pessoa chega na empresa para fazer uma entrevista. Aí chega e fala assim: qual foi o seu último trabalho? Aí a pessoa chega assim: olha só, eu fui. Então, eu trabalhei na gerência, eu trabalhei varrendo o chão. Aí você não vai falar, né? Então, aí a pessoa vai falar: não, eu trabalhei como gerenciador de ambiente, eu trabalhei também como relações públicas pessoais, que é falar com as pessoas, né? Comunicação. Então, às vezes, quando você vai com muita pompa, às vezes, né? Aí a pessoa, caraca, o cara é o cara, né? Aí fica com medo até de contratar, né? Aí chega a pessoa humilde. Qual foi o seu último emprego? Aí a pessoa olha assim: bem, eu varri o chão, eu limpava as coisas para as pessoas usarem, eu guardava tudo que as pessoas deixavam jogado, eu corria atrás de mais coisas, de recursos. Então aí tem uma pessoa também, nossa, que essas pessoas esquisitas, né? Aí então, você chega na. Eu não fiz isso não, eu chegava assim na entrevista. Caraca, cara, que legal. Cheguei na hora, cheguei uma hora antes. Uma hora antes. Aí, então, por que você quer entrar na nossa empresa? Cara, eu acho que eu tenho muito para aprender, eu tenho um upgrade para fazer. Aí você fala uma palavra em inglês, né? Eu sou assim, tenho um upgrade, eu quero aprender, eu quero crescer com a empresa, porque eu acho que a empresa vai me dar recursos para isso. Aí começa a falar, eu preciso disso e senão eu morro se eu não tiver isso. Eu sou muito dramática, né? Maria do Bairro total, né? Igual Thalia. Aí a pessoa chega assim, essa mulher deve ser comediante, né? Então é assim. E é muito complicado tu chegar numa entrevista. Cara, você tá doido pra arrumar um emprego bom. Você tá doido pra a pessoa chegar assim, não, já tá. Começa amanhã. Cara, as pessoas. E assim, eu sou assim, eu sou eufórica pra caramba. Aí eu procuro sobre a empresa. Meu Deus, essa empresa tem um dono tal. O dono tal falava isso. A primeira empresa, foi no tal data, foi num lugar tal. E caramba, isso tudo currículo, não sei o quê. Aí por isso que às vezes é complicado você saber que o entrevistador está te analisando, né? Então é complicado. E eu falava mesmo, falei, olha,
Aí tem uma vez que eu entreguei o currículo pro cara, né? Uma academia. Foi uma academia de bairro, acho que foi uma das primeiras vezes que eu também estava entregando. Aí ele tava com um bolo de currículo assim em cima da mesa. Aí ele virou, eu falei assim, aí você é fulano de tal? Eu falei, eu sou. Quanto tempo formado você tem? Aí eu falei, você tem horário disponível? Aí eu falei, tem. Todos os horários disponíveis que você quiser. Não tô trabalhando atualmente. Aí a pessoa chegou pra mim, olha, tá vendo esse bolo de currículo aqui? Eu falei, sim. Tá vendo? Isso aqui tudo tem indicação. Mas o seu não sai da minha mão. Aí eu virei pra ele, sabe por quê? Aí tem que ser. Se ele for de outra religião, vai falar, essa garota é louca. Porque eu tenho indicação de Deus. Aí ele, não, porque ele falou assim, ó, tô uma semana vendo esse bolo de currículo e eu tô avaliando, mas o teu não sai da minha mão. Toda vez que ele pegava era meu, eu. Aí eu virei pra ele, então, isso é indicação de Deus. Porque na verdade, eu peguei, Senhor. Não, eu fui entregando os currículos, falei, Senhor, por favor, pelo amor que o Senhor tem a mim, me arruma um emprego. Eu ficava assim. Falei assim, e toda vez, eu acho que Deus escutou pra caramba, né? Porque eu, caraca, massifiquei. Deus, quero esse emprego. Arruma pra mim. Preciso de vaga. Aí fui, entreguei e ele falou isso. Eu falei, cara, eu pego toda hora e vem, tum. E vem, tum. Eu falei, o seu. Ele não me contratou, né? Depois de ter falado essa porcaria dessa menina maluca. Vou falar que Deus indicou o currículo dela. Que ela acha que ela é? Profeta? É a profeta Isaías? Jeremias? Lamentações, Jeremias? Aí foi assim, então foi complicado, né? O começo, assim, de estágio, essas coisas. Antigamente o estágio era contado depois, mas no meu segundo período já tava estagiando numa academia supervisionada por um grande professor, que eu gosto muito do coração, só não gosto. O dono não vou falar porque o dono já faleceu, mas o dono me cascava mesmo. Então, foi complicado, assim, sabe? No começo você arrumar emprego, porque você não é eu ainda não estava formada, eu não estava com empregada, eu estava ganhando um dinheirinho que ajudava pelo menos a pagar a passagem para a faculdade, entendeu? Comer uma batatinha assada e tomar uma água, né, com farinha para melhorar. Era melhorar a situação. Então era muito complicado. Então a minha bateria já está acabando. Então eu vou fechar esse vídeo. Então dizendo que entrega na mão de Deus. Pega o seu currículo. Vai andando falando. Deus, tu é minha indicação, Senhor. Por favor, me ajuda. Por amor, Senhor, que eu acho que o Senhor tem a mim. Que vai que dessa aí o cara vai sortear lá o currículo no meio de um monte de currículo lá. Currículo indicado por amiguíssimos, né? E você, tum, é o seu! Então é isso que eu deixo pra vocês, entendeu? Eu tenho lutado muito para continuar na profissão que eu tô, porque eu acho que é uma das profissões que mais vem ajudando a qualidade de vida e a saúde das pessoas. E além disso, eu tenho feito essa parte espiritual também, né? Que é mais complicada. Eu te falar, não é fácil você falar de Deus, não é fácil, porque isso implica várias coisas. Não estou apontando o dedo para ninguém, não apontar o dedo para ninguém, tentar ser humilde e você pegar a Bíblia e ficar. Vocês não sabem como isso é complicado. E essas pessoas, eu fico vendo essas pessoas brincando com Deus, é meio complicado, cara. O mundo espiritual é meio
meio complexo, muito pesado de se lidar. Então, deixa um like lá, por favor. Nada de vomitaço. Entendeu? Minha unha é bonitinha. E um beijo pra vocês, tá? Vou deixar uma boa noite. Que Jesus abençoe vocês. Que Deus abençoe vocês. Beleza? E não se esconda atrás da religião. Sabe que a religião é aquilo que liga a Deus. Então, se religa a Deus todos os dias. Ore, jejue se quiser. Mas nunca cesse de orar. Tá difícil pra mim também quando chego em casa. Mas nunca cesse de orar. Paulo fala isso, hein? A Bíblia fala isso. Nunca. Nem muito, nem pouco. Mas que seja uma oração que chegue aos ouvidos de Deus, entendeu? Entendeu? Porque nem as pessoas falaram pra mim, tem uma pessoa que falou assim, Deus nunca deixa de ouvir uma oração. Ele deixou de ouvir Jerusalém há algum tempo. Foi na época de Jeremias, né? Que Lamentações de Jeremias, se vocês quiserem ler lá, ele fala que foi a época que Deus, tampou os ouvidos porque disse que enojava ele ouvir Jerusalém, porque eles estavam sendo muito idólatras, estavam adorando outros deuses, dando glórias a outras coisas e esqueceram daquele que os tiraram das mãos, das garras da escravidão do Egito, fez passar pelo mar e chegar ao outro lado com os pés secos. Então, né? Não, acho que não perde nada. Se as pessoas entenderem que você não perde nada adorando a Deus, cara. Vai perder o quê? Cerveja, final de semana? O que isso te faz de bem? Você está acabando com o seu corpo. Mas Deus fala que Jesus bebia vinho, mas não se embebedava, cara. Então, pensa um pouco. Então, boa noite e beijo, beijo.